Equipe de investigação de OVNIs do governo do ZEUA visitou o Brasil. 11 de abril de 2020. Kate Basterfield publicou um excelente artigo no blog ufos-scientific-research.blogspot.com apresentando resultados de sua investigação junto com Mark Secot, a respeito de uma equipe de investigação de OVNIs financiada pelo governo do ZEUA que veio até o Brasil para coletar dados sobre o fenômeno. Graças ao grande trabalho investigativo de Roger Glassell e Kurt Collins, aprendemos recentemente mais detalhes do contrato financeiro dos estudos espaciais avançados da Bigelow Aerospace Advanced Space Studies BASS com a Mutual UFO Network, MUFON. Essa parceria permitiu à BASS não só adquirir dados, relatórios de campo, transcrever entrevistas e arquivos de casos da MUFON, mas também identificar os casos mais importantes de OVNIs nos Estados Unidos e, em seguida, enviar seus próprios investigadores de campo. Mas nas últimas semanas descobrimos que o esforço da BASS para coletar informações e evidências físicas foi muito além das fronteiras do ZEUA. Para simplicidade de apresentação, trataremos esses estudos como uma entidade, ou seja, a BASS. Há muito tempo rumores de que funcionários da BASS visitaram o Brasil durante o contrato do Programa Avançado de Aplicações em Sistemas de Armas Aeroespaciais, Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, AAWSAP. Nós dois decidimos que era hora de tentar rastrear informações mais definitivas sobre essa alegação. No decorrer de nossa investigação, nos comunicamos com vários ex-funcionários da BASS. Para os fins deste artigo, decidimos não fornecer seus nomes, a menos que eles já estejam no domínio público. Esperamos que isso encorajar outros ex-funcionários da BASS a conversar conosco. O investigador. Um de nós conduziu uma comunicação online, em março de 2020, com um ex-funcionário da BASS, a quem, para os fins deste artigo, chamaremos de investigador. O indivíduo era investigador, oficial de segurança da BASS até julho de 2010, quando houve uma demissão em massa de funcionários da BASS. Seu papel foi descrito como realizar segurança física e de informações, e também incluiu a investigação de atividades incomuns no ISC Akerrente. Eles originalmente se candidataram a um cargo na Bigelow Aerospace, depois trabalharam para a BASS desde o início de 2009. Eles fizeram algumas implantações no ISC Akerrente. Durante a comunicação online, o investigador declarou: "Lembro-me da primeira grande investigação que eles fizeram. Eles montaram uma equipe para ir, acredito que fosse o Brasil, para investigar algumas atividades ufológicas que tinham pelo menos 4 ou 5 anos de idade. Levou 3 meses para montar a equipe e realmente se mexer." Ao comentar sobre outros ex-funcionários da BASS, e ao receber uma foto de vários funcionários da BASS que havíamos localizado, o investigador identificou uma mulher na fotografia como sendo uma pessoa, a quem chamaremos de tradutora de português da BASS. O investigador afirmou: "Eu acredito que ela estava lá apenas com um contrato curto, foi com a equipe para o Brasil." Questionado sobre a ocorrência da viagem ao Brasil, o investigador respondeu: "Não tenho certeza, no meio do verão ou no outono de 2009. Questionado sobre se a equipe era grande ou apenas algumas pessoas, o investigador respondeu: "Acho que são umas 6. Questionado se ele se lembrava de quais funcionários da BASS estavam na equipe, com 2 nomes sugeridos, sendo Keller e um outro, a resposta foi: "Acho que nenhum deles." Podemos encontrar o anúncio de uma oferta de emprego para um tradutor de português da BASS, no Twitter, em 30 de maio de 2009. Esses detalhes nos enviaram em busca de mais confirmação dessa viagem da BASS ao Brasil. O analista. Mais tarde, em março de 2020, foi realizada uma entrevista online com outro ex-funcionário da BASS que foi contratado como analista. Uma verificação das informações disponíveis afirmou que pessoas foram empregadas como analistas de pesquisa a partir de 2009. Ele confirmou que analisou os dados do Grupo de Estudo Oficial UAP, OVNI, do governo francês, o GEIPAN, e disse: "Estávamos em contato com muitos países de língua francesa e outros países da América do Sul.
Mais uma vez, isso confirma as informações obtidas por outros pesquisadores que o BASS estava tentando coletar relatórios e dados de OVNIs de vários americanos e americanos bancos de dados estrangeiros. O investigador sênior. No final de março de 2020, um de nós teve uma breve conversa com um ex-investigador sênior da BASS. Esse indivíduo informou que era, ao mesmo tempo, responsável por até 10 investigadores, todos os funcionários da BASS. Quando perguntado se ele fez parte da viagem ao Brasil, ele respondeu que não, porque tinha muitas investigações ativas no ZEUA na época. Aqui estava uma confirmação da viagem ao Brasil. Informações básicas. Este seria um bom momento para introduzir algumas informações básicas que tenham relação direta com o assunto deste artigo. 1. New York Times 2010. No dia 8 de junho de 2010, o New York Times publicou um artigo de Kenneth Chang intitulado In New Space Race, Enter the Entrepreneurs. Ele apresentou uma entrevista com Robert Bigelow que disse, em parte: sou pesquisador e estudante de OVNIs. Há muitos anos pessoas foram mortas. As pessoas foram feridas. São mais que dados observacionais. Procurando esclarecer essa afirmação, encontramos um livro de 2015 intitulado Bigelow Aerospace Colonies in Space on Module at a Time, do autor Eric Sidhouse. Na página 7 do livro, há a seguinte citação. O Dr. Franklin Ruel que afirma que Bigelow sabe algo que todos nós não sabemos, citando uma entrevista com Bigelow do New York Times em junho de 2010, na qual Bigelow, quando perguntado sobre OVNIs, declarou que pessoas foram mortas. As pessoas foram feridas. Quando perguntado mais tarde sobre essa citação, Bigelow alega que estava se referindo ao incidente de Colares, Brasil, de 1977, durante o qual os raios de radiação disparados por um OVNI feriram ou mataram até 35 pessoas. Observe o momento deste comentário. O governo brasileiro divulgou dados sobre os incidentes de 1977, em maio de 2009. A BASS envia uma equipe ao Brasil no meio do verão ou no outono de 2009. Bigelow comenta em junho de 2010. 2. Argentina. Em dezembro de 2019, em resposta a um artigo de blog de um de nós, uma comunicação foi recebida da pesquisa científica do fenômeno OVNI, Victoria UFO Museum, Entre Rios, Argentina. Uma tradução da mensagem no Google apresentou o seguinte resultado. Não me lembro do ano, mas em nome da BASS foi contatada a nossa equipe, o nome do tradutor de português da BASS. Ela queria que da Argentina informássemos sobre objetos caindo do céu, casos de UAPs, OVNIs, e usinas de energia e usinas nucleares. Em troca, fomos oferecidos para treinar nossos pesquisadores e financiar o trabalho. Depois disso, ela nunca mais se comunicou e recebemos um e-mail da BASS informando que ela não trabalhava mais. Eu acho que foi naquele ano. O ano referido foi 2009. Conseguimos obter uma captura de tela da conta de e-mail de nossa fonte com as informações de contato da tradutora de português da BASS. 3. Uma palestra na conferência Society for Scientific Exploration, SSC. Durante sua palestra na conferência da SSE em junho de 2018, em Las Vegas, Hal Puthoff se referiu ao Brasil quando disse: nós, como parte do programa, analisamos alguns casos realmente legais do Brasil. Por programa, ele estava se referindo ao Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, de sigla em inglês, AATIP. Ele continuou dizendo: em 1977, 78 era como encontros imediatos do terceiro grau. 1000 páginas de documentos todos feitos pela equipe de investigação da Força Aérea Brasileira, 500 fotografias, 15 horas de filme, muitos ferimentos médicos. Esta é uma lista dos diferentes tipos de lesões médicas que ocorreram quando as pessoas encontraram essas naves de perto, e há alguma sobreposição com os casos que investigamos durante o programa, de lesões ocorridas. Mais informações solicitadas. Um de nós entrou em contato com Hal Puthoff por e-mail e fez várias perguntas curtas. Abaixo estão as perguntas e as respostas de Puthoff. P1 Uma equipe da BASS foi ao Brasil.
R1 sim. P2 em caso afirmativo, qual foi o seu papel? R2 reunir dados de pesquisadores brasileiros, mas não sei detalhes. P3 você pode fornecer informações adicionais sobre as descobertas da equipe. R3 não. Nunca fui informado sobre os resultados do programa médico, apenas sabia que isso havia ocorrido. Colm Keller seria seu melhor contato para isso. P4 você fez parte da equipe. R4 não, eu não fiz. Também procuramos Christopher Kit Green e fizemos algumas perguntas. Aqui estão essas perguntas e as respostas de Green. P1 pelo seu conhecimento, uma equipe da BASS foi ao Brasil. P2 em caso afirmativo, qual foi o seu papel? P3 você pode fornecer informações adicionais sobre as descobertas da equipe. R eu não soube sobre a viagem na época. Não foi informado sobre isso até depois, muito depois, mais de 10 anos depois. Foi-me dito por uma fonte decente que nenhuma pessoa médica, certamente nenhum médico, estava na equipe. Eu nunca vi um relatório médico. Vi um gráfico de barras empilhadas, médico, não profissional, com um número terminológico de casos alegados, mas não com nenhum dado subjacente. Vi alguns resumos de casos ao longo dos anos, amplamente publicados por Valley e Pratt, mas não relacionados à BASS. Como eu disse em um e-mail anterior, nunca vi dados médicos alegados no Brasil, exceto Valley e Pratt, e não havia dados médicos forenses reais, mas resumos bons porém inespecíficos. Também verificamos com o repórter investigativo Tim Macmillan o seu conhecimento nessa área. Ele gentilmente informou que, agora, eu sei que os investigadores da BASS viajaram ao Brasil para investigar alguns casos mais recentes durante o AAWSAP. Para onde eles foram ainda não tenho certeza. Também me disseram em 2010 que oficiais de alto escalão das Forças Armadas Brasileiras foram levados para Washington para informar o pessoal da AATIP sobre alguns casos de OVNIs brasileiros. Supostamente, esses funcionários forneceram mais documentos e dados à AATIP. Começa a aparecer, com base nos comentários do ex-investigador da BASS Tim Macmillan, que a equipe do BASS estava analisando alguns casos brasileiros mais recentes que ocorreram no período de 4 a 5 anos antes de 2009, e não os incidentes de 1977-78 avos. Embora, é claro, eles pudessem estar realizando os dois. Mais longe, reconhecendo que algumas de nossas fontes anteriores da BASS ainda podem estar sob os acordos de não divulgação, de sigla em inglês, NDA, concluímos que os pesquisadores de OVNIs na América do Sul não seriam mantidos em um NDA, portanto, nossa pesquisa se expandiu para além do ZEUA. Brasil, Ademar Gevaer. Em 1º de abril de 2020, uma conversa online com o famoso pesquisador brasileiro Ademar Gevaer revelou mais detalhes. Gevaer foi capaz de dizer que ele realmente conheceu 2 membros da BASS em sua cidade natal, Curitiba, Brasil. Eles eram ex-agentes da USAF trabalhando para Bigelow. Eles queriam artefatos de OVNIs como metamateriais. Perguntado se ele se lembrava do nome, ele respondeu: Douglas Curti, com certeza. Ao receber uma foto de Curti, ele reconfirmou essa identificação. Sobre a questão de que ano foi, Gevaer disse: até 2008 ou 2009, não lembro. Tanto quanto sei, eles não levaram nada. Gevaer mencionou então: eles também foram para a Argentina. Argentina, Andrea Simondini. Foi realizada uma conversa online com uma das principais pesquisadoras da OVNIs na Argentina. Era a mesma pessoa que, em dezembro de 2019, havia respondido a um post de um de nós. Andrea confirmou o nome da tradutora da BASS para nós. Andrea também mencionou que os e-mails da tradutora e alguns de Colm Keller eram o único contato que ela teve pessoalmente com a BASS. Ela também nos disse que a tradutora poderia ter procurado uma organização de OVNIs no Chile. Tentamos entrar em contato com o ex-tradutor da BASS que ainda mora em Las Vegas para comentar. Chile. A comunicação online com um dos principais pesquisadores de OVNIs no Chile revelou ter 100% de certeza de que a BASS não contatou sua organização em 2009.
Ele acredita que, devido às divergências anteriores entre sua organização e o agora extinto Instituto de Pesquisa Paranormal de Bigelow, o National Institute for Discovery Science, NIDS, a BASS escolheu não entrar em contato com ele. Ainda estamos investigando possíveis contatos no Chile. Uruguai. Nosso contato chileno mencionou que era possível que a BASS tivesse contatado alguém no Uruguai. Um acompanhamento com esse indivíduo no Uruguai não confirmou que eles haviam sido contatados pela BASS. No entanto, declarações de algumas de nossas fontes nos levaram a acreditar que o contato com a BASS pode realmente ter acontecido. No momento, estamos investigando essas reivindicações. Nota final. No momento da publicação deste artigo, ainda estamos analisando a cooperação que a BASS tentou estabelecer com várias organizações na América do Sul, mas também com outros países do mundo para coletar não apenas informações, mas também evidências físicas. Mas como Collins e Glassell relataram, as evidências parecem sugerir que a BASS estava mais interessada em coletar dados e relatórios do que compartilhar suas próprias descobertas.